É isso aí, gente. Então agora a gente vai partir para a vida adulta de Jesus, como a gente não tem registros aí desse período, a não ser aquele lá que eu comentei na aula anterior, quando Jesus ele fica em Jerusalém, os pais saem no meio do caminho e falam, cadê Jesus, né? Cadê Jesus? Aí eles voltam, Jesus está lá ensinando, deixando aqueles mestres da lei com o queixo caído. No começo do seu ministério, Jesus ele era desconhecido. Então, antes de falar de Jesus, a gente precisa falar de quem? Do seu primo João Batista. Ele batizava na região ali da Judéia, essa é uma informação que nós temos, mas o texto de João 1 nos dá uma informação muito interessante. Você falar Judéia pode ser algo muito amplo, né? Vai para João, capítulo 1, olha o versículo 28. Tudo isso aconteceu em Betânia. Guarda esse nome. Do outro lado do Jordão, onde João estava batizando, né? Jesus está chegando ali, famosa frase, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tal. Então, assim, não é que Jesus foi batizado. O texto fala em Betânia, mas aí fala do outro lado do Jordão. O que significa isso? Repare nas cidades que eu marco aí no mapa para você. Tem Betânia e também tem Jerusalém. Do que eu estou falando aqui? Eu estou falando de duas cidades extremamente conhecidas e cidades que são próximas, tá? Só que o texto que a gente acabou de ler fala assim, além ou do outro lado do Jordão. Diz respeito a leste do rio, que você está olhando no mapa aí à sua direita. Agora, essa Betânia que o texto fala seria uma cidade diferente do local da casa aí de Marta, Maria e Lázaro, né, em João 11. Se você olhar João 11:1, você vai ver ali que está falando de Betânia, essa Betânia próxima aí de Jerusalém, que ficava a oeste do Jordão, tá? A leste de Jerusalém, como está marcado aí no mapa para você. Talvez João tenha mencionado Betânia porque era um nome conhecido da época. É desconhecido para nós agora, mas era conhecido da época. Seja como for, existem dois locais possíveis para essa tal de Betânia aí a leste do rio, tá? A primeira seria aí na região da Pérea, como eu marquei para você aí, e a outra na região de Decápolis, mais ao norte, a gente não sabe, tá? Por isso eu coloquei esse ponto de interrogação, mas são duas localizações aí prováveis. A gente não tem como saber ao certo, a gente só sabe que era a leste do Jordão, como o texto fala. O que é curioso, que João registrou o ministério público de Jesus começando em uma Betânia. E ele vai quase que terminar em outra. Se você olhar em João capítulo 12, no versículo 1, vai mostrar Jesus ali em Betânia, essa Betânia do lado de Jerusalém, tá? Betânia significa casa de depressão ou miséria. Então, é simbólico, é significativo. Aí, João, que foi aquele batizador voraz, né, aquele profeta voraz, principalmente em relação aos falsos mestres. Você acha que hoje nós temos pessoas que batem, que são contra os falsos mestres? A gente tinha que conhecer João Batista. Certamente ele era muito mais duro, mas é interessante que esse homem voraz, ele amansa diante do leão da tribo de Judá. Esse texto é sensacional. Abra comigo aí em Mateus capítulo 3, versículos 13 a 15. Mateus 3, de 13 a 15, olha só. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João, ou seja, ele está vindo do norte, descendo, como eu falei, a leste do Jordão, aí a gente não sabe se era em Decápolis ou na Pérea, mas aí o versículo 14 fala, João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus, deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele.
certamente um momento memorável aí, tá? Eu fiz essa brincadeira de João amansar diante do leão, mas o fato é que João hesitou em batizar Jesus porque ele cria que Jesus não precisava se arrepender, que é justamente aquilo que nós entendemos que o batismo é, tá? João sugeriu que era mais apropriado Jesus batizá-lo do que ele batizar o Senhor, porque ele sabia que Jesus era mais justo, aliás, era o justo, né? E o curioso é que João não sabia que Jesus era o Messias até depois de ter batizado Jesus. Quer ver? Abra comigo aí, agora volta para João, João capítulo 1. Olha a partir do versículo 31. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Você sabia disso? Legal, né? São informações que às vezes a gente não atenta muito a hora que a gente está lendo, principalmente em ordem cronológica, quando a gente tem um texto completando o outro. É muito legal entender esse alinhamento desses textos. Tá? Jesus entendeu que era a vontade de Deus que João o batizasse. Agora, não existe nenhuma profecia do Antigo Testamento que afirma que o Messias se submeteria ao batismo nas águas. Mas há uma profecia que o Messias se submeteria ao Pai. Abra comigo aí em Isaías 42, versículo 1. Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porei nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Esse espírito de submissão à vontade de Deus é principalmente o que o batismo de João identificou. Por isso que era necessário que Jesus se submetesse ao batismo de João, e João, obviamente, consentiu em batizar Jesus, né? E ao fazer isso, Jesus ele autenticou o ministério de João e se identificou com o remanescente piedoso que havia ali em Israel, tá? E aí, Jesus é batizado e em seguida o Espírito Santo desce sobre Jesus. Volta para a passagem de Mateus, volta lá. Mateus capítulo 3. Olha os versículos 16 e 17. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Repare que as três pessoas da Trindade estão presentes nessa cena. É um dos locais, talvez um dos mais famosos da Bíblia, a respeito da Trindade. Tá? Mas eu quero só voltar nessa questão aí do batismo, mostrar que o batismo de Jesus não tem nada a ver com arrependimento. O nosso tem. Testificar que nós cremos no próprio Jesus, de que nós nos arrependemos do nosso pecado e por isso cremos nele. Só para a gente fazer essa distinção aí, como eu mostrei, tá bom? Depois do batismo, Jesus vai para o deserto. Claro que Jesus foi para lá com um propósito definido. Afinal, Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado. Olha só, abre aí comigo. Se a sua Bíblia está aberta aí no capítulo 13, você vai para o capítulo 4 para ver o quê? Quem conduziu o próprio Jesus. Olha só, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Repare que o nosso Senhor estava cheio do Espírito. E é nesse momento que ele vai ser tentado. O que fica para mim uma lição muito, muito interessante. A gente sabe que o nosso Senhor Jesus, sendo Deus, não caiu, mas quando ele foi tentado, ele estava cheio do Espírito. Legal, né? Quer não cair em tentação? Seja cheio do Espírito.
Esse é o parâmetro que o próprio Deus estabeleceu na pessoa de Jesus. Aí você vai falar assim, tá, Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. Por ora, eu quero levantar uma lebre aqui, tá? Por acaso, o nosso Senhor Jesus poderia pecar? Do tipo, será que ele chegou ali à beira do precipício, mas por estar cheio do Espírito, ele resistiu e não caiu? E aí? Abre comigo aí em Hebreus capítulo 4, como está na sua tela aí. Vamos ler a primeira parte desse versículo. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. O texto vai dizer que o nosso Senhor foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Então, pensando no mínimo na parte humana de Jesus, ele foi tentado como nós. Tá? Agora, olha esse texto que eu coloquei aí, Colossenses 1:19. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Agora vai para o capítulo 2, versículo 9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E aí, o que a gente conclui? Será que só a parte humana foi tentada? Mas será que a parte humana poderia se sobrepor à parte divina? O fato é que Jesus é Deus. E Deus não pode ser tentado, como a gente vê em Tiago 1,13. Seja como for, tá? Você vai decidir aí, vai tomar a sua decisão. Jesus foi tentado. Satanás, por não ser onisciente, queria ver aí Jesus cair. Pensa comigo. Se Jesus cai na tentação de Satanás, não haveria redenção e todos nós estaríamos rumando ao inferno. E como é que Satanás pretendia fazer Jesus cair em tentação? Primeiro que Satanás ele ataca quando Jesus estava fraco fisicamente. A gente está falando aqui de 40 dias e 40 noites em jejum. E é nesse campo aqui, né, na parte humana e física, que Jesus é atacado. Em um dos momentos, Satanás ele faz isso, pior, né, usando a Bíblia. Em Mateus, volta lá para Mateus 4:6. Ele vai usar aqui, né? Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, olha só. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Ele está citando aqui Salmo 91, dos versículos 11 e 12. Volta lá para Salmo 91, vamos lá. Olha comigo os versículos 11 e 12. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Tá vendo como interpretar a Bíblia fora do contexto é perigoso? Isso aqui foi a arma de Satanás. E hoje em dia tem muitas pessoas que fazem isso. Tiram o seu texto do próprio contexto para falar aquilo que elas querem. Isso aqui é estratégia de Satanás, gente. Isso é uma coisa muito séria. Foi uma das armas que Satanás usou. Jesus, ele recusa volta lá para Mateus 4, ele vai recusar aí a proposta de Satanás, né? No versículo 7, ó, Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Porque as escrituras, elas proíbem, né? A gente colocar Deus à prova. Não porque ele questionou a fidelidade de Deus em relação à sua promessa, mas Satanás, ele tentou Jesus para testar o próprio Deus.
Satanás estava tentando Jesus a agir como se Deus estivesse lá para servir a ele mesmo, não o contrário. E o curioso é o paralelo disso com Israel, que enfrentou o mesmo teste várias vezes e falhou. Se você olhar aí textos como Êxodo 17, né? Números, acho que o capítulo 20. Abre comigo aí, Êxodo 17. Vamos lá ver o texto, melhor a gente ver do que especular, né? Êxodo 17. Olha o versículo 2. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Meio forte aqui, né? Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Forte. Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou da terra do Egito? Foi para matar de sede a todos nós e aos nossos filhos e os nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenham na mão a vara com que você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. E assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar de Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Isso aqui não é a passagem que condena Moisés, tá? Essa é uma outra passagem, que é a primeira vez que eles estão com sede, que ele tinha mesmo que bater na rocha. Mas percebeu isso? Eles colocaram o Senhor à prova. E é isso que Números, capítulo 20, a gente não vai ler todo o texto, mas Números, livro de Números, no capítulo 20, a partir do versículo 1, né? No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zin e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto, para que nós e nossos rebanhos morrêssemos aqui? Porque vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para esse lugar terrível. Aqui não há cereal, nem trigos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da Assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade diante desta e fale àquela rocha. Agora não era para bater, ele bateu antes, né? E ela verterá a água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha e Moisés disse: escutem, rebeldes. Forte o texto. Rebeldes. Será que teremos de tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram a mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que lhes dou. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou a sua santidade entre eles. Bem pesado. É isso aí. Em seguida, a gente vai ver esse início do ministério de Jesus, tá bom?